Foi em junho de 2001. A notícia repercutiu no país inteiro. O médium tem pneumonia nos 2 pulmões. Estava no quarto comum, mas foi transferido para uma suíte no 2º andar do hospital. As visitas estão restritas a familiares. O religioso, que sempre rezou pelos doentes, desta vez se viu obrigado a inverter os papéis. A gente fica com muita pressão, fica com muito sofrimento e confio em vocês para que apazigue o coração de todos os brasileiros para que eles orem conosco. Vítima de uma pneumonia nos 2 pulmões, o interlocutor do além quase passou para o lado de lá. Chico Xavier esteve entre a vida e a morte. Durante o tratamento, o médium mais uma vez surpreendeu e foi protagonista de uma história intrigante. Chico Xavier nunca gostou de hospital, tanto que um cartório aqui de Uberaba tem um documento assinado por ele pedindo para jamais ser internado. Mas, com a saúde cada vez mais debilitada, os médicos entenderam que só um tratamento intensivo poderia salvar a vida do maior espírita do Brasil. Chico Xavier ficou nesta suíte, que tem uma pequena sala, banheiro e esta cama. E 5 dias depois de chegar aqui, uma imagem surpreendente fez da recuperação do médium um mistério. É um detalhe que de tão rápido é quase imperceptível. Agora veja de novo em câmera lenta. Repare que um raio luminoso vem do alto em direção à janela da suíte de Chico Xavier e sempre em linha reta. Na imagem ampliada, a faixa de luz se transforma em 2 e depois volta a ser uma só. A cena foi gravada às 9 horas da manhã de sábado, dia 30 de junho do ano passado. 10 minutos depois, a surpreendente constatação do médico. O paciente, que já estava em estado terminal, começou a melhorar. Depois que eu fui comunicado que havia esse fato, eu resolvi olhar o seu prontuário para verificar se teria alguma coincidência ou que alguma coisa tinha acontecido naquele momento. E de fato aconteceu, porque daí para frente ele passou a melhorar. O senhor acredita em coincidência? Não, eu acredito que houve uma interferência mesmo. Para a medicina, algo de anormal aconteceu ali? Sem dúvida nenhuma, porque foi daquele momento para frente que ele passou a melhorar. A febre desapareceu, a sua respiração melhorou e ele ficou mais alerta com o que estava acontecendo no quarto. Não poderia ser o efeito dos medicamentos? Sim, mas havia já vários dias que ele estava internado. E foi a partir daquele momento que ele passou a melhorar. Do ponto de vista médico, não tem uma explicação convincente? Não, eu não teria. A imagem foi captada pelo repórter cinematográfico Emerson Gondim, que há 10 anos trabalha na TV Ideal, emissora afiliada da Rede Globo em Uberaba. Seria apenas mais uma cena para o telejornal da noite, se não fosse o misterioso facho luminoso registrado sem querer. Você filmou exatamente desse ponto aqui? Exatamente daqui onde está a câmera, fazendo a fachada do hospital com a cena da janela onde estava internado o Chico. De repente, sem perceber, passou aquela luz na frente que na hora não deu para perceber, só foi perceber depois na hora da edição. Mas como explicar o que aconteceu ali naquela manhã? Para os espíritas, Chico Xavier recebeu ajuda mediúnica. Quando o espírito é muito evoluído, ele passa a não ter nem a sua forma física, ele se manifesta em forma de luz. Então essa força que veio do plano espiritual superior, certamente uma equipe de espíritos ou um único espírito altamente iluminado que visita o Chico Xavier deve ter ido para sustentá-lo nas suas forças físicas. Não tenho nenhuma dúvida que houve do mundo espiritual como se diria, uma nova etapa, um novo tempo de vida para o nosso querido Chico. Chico estava dormindo quando a luz cruzou o céu. 10 dias atrás, nós fomos mais uma vez a Uberaba para saber se ele tinha percebido o raio luminoso.
sem imaginar que estas seriam as últimas imagens do médium. 72 horas antes de morrer, Chico, cercado de amigos e ao lado do filho, estava muito sorridente. Foi a primeira e única vez que o médium falou sobre o assunto. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? Minha mãe, Como que ela chamava? Maria, Foi o irmão também? mas eu não demorei. Não demorou não. O que ela falou pro senhor? Que tivesse paciência. Para tentar desvendar o mistério, nós procuramos em São Paulo algumas das mais respeitadas instituições do país que investigam fenômenos sobrenaturais. Mostramos a fita primeiro para este pesquisador da USP. Regis Alves é especialista em mídias eletrônicas e analisou a gravação várias vezes. Ele diz que o facho luminoso não foi provocado por defeito do equipamento e não tem uma explicação para o fenômeno. Um objeto com uma massa apreciável, ele iria apresentar uma trajetória parabólica. Não é o que acontece aqui. A gente vê essa luz, ela apresenta uma trajetória bem retilínea. Uma outra coisa interessante que acontece é que o objeto, em determinado momento, ele parece ser um objeto só. Você só enxerga ele assim. É como se ele estivesse descendo, fazendo uma curva, ele está girando em torno do seu próprio eixo. Porque em determinado momento ele aparenta ser dois objetos. E aí depois ele aparenta ser um. O professor calcula que o raio tinha aproximadamente 30 centímetros e era transparente porque não fez sombra na parede. Com certeza não é um raio tradicional, vindo de cima para baixo, projetado a partir de um holofote ou alguma fonte semelhante. Porque ele tem uma propriedade de estar condensado, ele viaja como se fosse uma luz. Há quase 20 anos, Claudeir Corvo desmascara charlatões que inventam truques em fitas de vídeo e em fotos para enganar os leigos. Ele é o presidente de uma instituição não governamental especializada no assunto, o INFA, Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais. Para o pesquisador, tratamento médico e espiritualidade podem materializar efeitos surpreendentes, como estes captados por máquinas fotográficas comuns. Eu acredito que a mente humana deve gerar algum tipo de energia. Essa energia está no ambiente, sai talvez do próprio corpo do médium, ou talvez capta coisas do ambiente positivas e canaliza isso para a pessoa que está precisando de algum tipo de ajuda, algum tipo de cura, em função de uma doença, em função de um problema qualquer. Quer dizer, o espiral seria a materialização de uma energia? De uma energia invisível, mas é sensibilizada pelo filme fotográfico. Dono de um acervo com mais de 600 fitas e acostumado a estudar imagens estranhas, o pesquisador se surpreende ao ver o clarão em Uberaba. Não se tem explicação. Dentro dos conhecimentos científicos, não se tem uma explicação. É um fenômeno paranormal? Não sei. É um fenômeno extraterrestre? Não sei. O que eu posso dizer é que é um fenômeno desconhecido. A raio de luz durou pouquíssimos segundos, mas foi o suficiente para se transformar no mais novo desafio para a ciência. Olha, eu nunca vi uma coisa igual. Agora, em se tratando do Chico Xavier, eu acho que tudo é possível, né? Eu acho que só lá em cima tem a explicação. A question worthy of Crime Watch. Were you watching a TV around 9:05 yesterday morning? Did you see the breakfast headlines? And did you spot something suspicious in the screen behind me? Have a look. Is it a bird? Is it a plane? Just what is it? We don't know. Perhaps you can help. If so, do let us know. And remember, don't have nightmares.